Olá pessoal, essa aula então é de músculos da mão. Como vocês podem ver, eu estou bem rouco, né? Mas eu vou me esforçar ao máximo, tentar falar bem devagar para que vocês possam compreender, tá certo? Então, se você olhar para a palma da sua mão agora nesse momento, você vai perceber duas elevações. Uma na base do polegar, outra na base do dedo mínimo. E a essas elevações nós damos o nome de eminência. Então nós vamos estudar os músculos da eminência tenar, que é essa elevação na base do polegar, e os músculos da eminência hipotenar, que é na base do dedo mínimo. E depois, entre a eminência tenar e a hipotenar, nós vamos estudar a região média da mão, tá? Então, na eminência tenar, existem quatro músculos que estão associados à oposição do polegar aos demais dedos e também aos movimentos finos. Eles são responsáveis por essa elevação proeminente, né? Como eu acabei de falar, a eminência tenar, na face lateral da palma da mão, na base do polegar. Então, quais são esses músculos? Então, o primeiro deles é o abdutor curto do polegar. É o que está mais na extremidade, ele é o músculo mais lateral da região tenar. Então, ele tem origem, né, em dois ossos, os dois primeiros ossos, né, da fileira proximal e da fileira distal do carpo, que é o escafoide e o trapézio, e também no retináculo dos flexores. E ele vai se inserir, esse músculo, na falange proximal do polegar. Como o próprio nome diz, abdutor curto do polegar, a ação dele é fazer a abdução, mas ele também contribui para a flexão do polegar, tá? Então vamos dar uma olhada nesse músculo aqui no maior aumento. Então a vista palmar da mão, né? Olha aqui, ó, o rádio, a una, e aqui, ó, é o músculo mais lateral, como eu havia falado. Então tem origem aqui no retináculo dos flexores, no escafoide, também no trapézio. Ele vai para a base aqui, ó, da falange proximal, tá? Então, o músculo abdutor curto do polegar. Não se deve esquecer esse termo curto para diferenciá-lo do abdutor longo do polegar, que é um músculo que vem lá da região posterior do antebraço, tá? Então, existe o músculo abdutor longo do polegar, como o próprio nome diz, é um músculo longo. Então, ele tem origem no antebraço, né, e ele vai se estender até a base do primeiro metacarpal. E o abdutor curto do polegar é um músculo que a gente chama de intrínseco da mão, ou seja, ele tem a sua origem e a sua inserção em estruturas da própria mão. Depois, flexor curto do polegar. Tem origem no trapézio e trapezoide, músculos da fileira distal, né, dos ossos do carpo, também o captato e retináculo dos flexores, e vai se inserir também na falange proximal do polegar. E aí, flexor curto do polegar, ele faz flexão da metacarpo falângica do polegar. Olha que interessante. Ele está na mesma camada de profundidade do abdutor curto do polegar. O abdutor curto tem uma disposição mais lateral e o flexor curto mais medial. Então, quando a gente olhar isso na prática, a gente vai ver que superficialmente na mão tem dois músculos. Um pouco mais robusto lateral, que é o abdutor curto do polegar, e um outro que é mais delgado e medial, que é o flexor curto do polegar. Quando a gente rebate esses dois músculos, quando a gente separa profunda esses dois músculos, a gente vai encontrar esse músculo aqui, que é o oponente do polegar. Então ele tem origem no trapézio e no retináculo dos flexores. Ele se insere no primeiro metacarpal, então a inserção dele fica ali abaixo do flexor curto e do abdutor curto do polegar, e ele vai fazer a oposição, que é uma junção de flexão com adução, e alguns autores falam essa rotação que o polegar faz para que a polpa digital do polegar possa ter contato com a polpa digital dos demais dedos de pronação. No entanto, vale uma ressalva aqui. Os movimentos de pronação e supinação são movimentos exclusivos do antebraço, mas em alguns livros se fala de pronação e supinação do polegar, assim como vocês vão ver em membro inferior, uma pronação e supinação do pé. Mas vale ressaltar que em livros mais clássicos de anatomia, se você pegar um Gardner, se você pegar um Gray, esses livros não consideram esse movimento acontecendo no polegar. Então eu prefiro falar que é oposição. O que é oposição? É quando a polpa digital de um dedo pode tocar a polpa digital do outro. Isso só acontece com o polegar. Então vamos vê-lo aqui, ó. Ele é profundo,
O abdutor curto do polegar estaria aqui, ó, para se inserir na base da falange proximal, e o flexor curto aqui. E o oponente, ele é profundo. Por último, esses 4 músculos da região tenar, nós temos o adutor do polegar. Ele tem origem no captato e também no segundo e no terceiro metacarpal, e ele vai se inserir na falange proximal do polegar. E como o próprio nome diz, adutor do polegar, ele faz a adução do polegar. Veja que aqui a gente não tem a nomenclatura curta, como a gente tem no abdutor, nem no flexor, porque não existe um adutor longo do polegar. Então ele é só adutor do polegar. Mas é importante notar que esse músculo ele tem 2 porções, 2 partes, e alguns autores falam até 2 cabeças, tá? Uma cabeça transversa, isso aqui, ó, e uma cabeça oblíqua. É extremamente importante diferenciar essas 2 cabeças do ponto de vista clínico, porque as 2 cabeças, essas 2 partes ou 2 porções do adutor do polegar, eles recebem inervação distinta, enquanto a cabeça transversa, enquanto a cabeça oblíqua, vai receber inervação do nervo mediano, que é o nervo que vai inervar todos os músculos da região tenar. Abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar. A cabeça transversa vai receber inervação vinda do nervo ulnar. E em caso de paciente com lesão do nervo mediano, o paciente permanece fazendo a adução do polegar. Ele não perde a capacidade de fazer a adução, exatamente porque a cabeça transversa ela é inervada pelo nervo ulnar. Vamos olhar os movimentos do polegar, porque eles são diferentes de um padrão de eixos e planos, né, de formação do corpo. Então isso aqui, ó, é a flexão do polegar e isso é a extensão, o que poderia nos confundir com a abdução e a adução. Mas não, isso aqui é flexão do polegar, isso aqui é extensão. A abdução e a adução vai acontecer nesse plano aqui, ó. O polegar junto do segundo dedo é a adução e quando ele se afasta é a abdução. Então se você pega o paciente com lesão de nervo mediano e coloca esse polegar em abdução e pede para ele aduzir, ele é capaz de aduzir, devido à inervação da cabeça transversa do adutor do polegar vir do nervo ulnar e não do nervo mediano, tá? A adução do polegar, ó, ele vem para cá e aqui seria a oponência ou oposição do polegar. Vamos passar agora para os músculos que formam a eminência e hipotenar. Eles são bem similares aos músculos da região tenar em nome e em organização, tá? Eles são responsáveis pela elevação proeminente, que nós damos o nome de eminência hipotenar na face medial da palma da mão, na base do dedo mínimo. Então, o primeiro músculo é o palmar curto, tá? Lembram que a gente tem um palmar longo na região anterior do antebraço. Então, esse músculo palmar curto ele se origina na aponeurose palmar, que é onde o palmar longo se insere, e ele vai se inserir numa camada profunda da derme, nessa região da eminência hipotenar. E ele vai promover pregas transversais nessa região hipotenar, tá? É esse músculo aqui, ó, bem pequenininho. Ele tem a origem aqui, ó, na aponeurose palmar e vem para a região da derme, palmar curto, tá? A gente vai ter o abdutor do mínimo. Veja que o abdutor do mínimo não recebe a nomenclatura curto, porque a gente não tem um abdutor longo do mínimo. Então ele tem a origem no osso pisiforme, no tendão do músculo flexor ulnar do carpo, aquele músculo que se insere no osso pisiforme e depois da sua inserção ele emite 2 ligamentos, a continuidade desse tendão, que é o piso amato, para o âmago do amato, e o piso metacarpal para a base do 5º metacarpal. E ele vai se inserir na falange proximal do dedo mínimo, tá? Obviamente, como o próprio nome diz, ele faz a abdução do dedo mínimo. Então, ó, é o que está mais medial na palma da mão. Aqui, ó, o abdutor curto do polegar é o mais lateral e o abdutor do dedo mínimo é o mais medial. Nós teremos também o flexor do mínimo. Alguns autores, é importante falar nisso, eu não falei no abdutor, mas alguns livros, alguns autores trazem flexor curto do mínimo e abdutor curto do mínimo, para enfatizar que essa palavra curta diz respeito a músculos intrínsecos. Então, quando você lê flexor curto do dedo mínimo, você sabe que a origem e a inserção são em estruturas da própria mão, tá? Mas se você colocar flexor do mínimo, não está errado. Já num polegar vai estar errado. Se na prova você coloca abdutor
do polegar está errado, porque não existe esse músculo. Ou ele é abdutor longo, ou ele é abdutor curto. Ou ele é flexor longo, ou ele é flexor curto. A origem se dá no âmulo do amato e no retináculo dos flexores, e esse músculo vai se inserir na falange proximal do dedo mínimo, faz flexão da metacarpo falângica do dedo mínimo. Olha aí, ó. Então, mais medial o abdutor do mínimo, e mais medial e mais lateral aqui o flexor do dedo mínimo. Da mesma forma que acontece na região tenar. Se eu rebater esses dois músculos, flexor e abdutor, eu vou encontrar um músculo que não tem muito sentido o tanto quanto tem no polegar, porque ele vai se chamar de oponente do mínimo. Mas a gente não considera que esse dedo ele faça uma oponência, seria mais uma flexão mesmo, tá? Mas alguns autores terminam chamando de oposição. Eu vou explicar melhor, para que não haja confusão. Então, a origem é o âmulo do amato e retináculo dos flexores. Ele vai se inserir na margem ulnar do quinto metacarpal e ele vai fazer a oposição do dedo mínimo. Vamos ver. Então, o que acontece? Ele tenta trazer esse dedo mínimo para cá, tá? Mas muitos autores assim clássicos, eles não consideram que o dedo mínimo ele faz oposição, porque ele só consegue fazer oposição em relação ao polegar. Então a gente se questiona, será que ele consegue tocar a polpa digital do polegar porque ele faz oposição, ou é o polegar que está fazendo oposição a ele? Ele não é capaz de tocar a polpa digital do segundo, terceiro e do quarto. Então, quando esse músculo aqui, ó, se contrai, seria mais uma flexão na articulação carpo-metacarpal aqui, que em teoria seria uma articulação sinovial do tipo plana, onde há apenas deslizamento, mas esse músculo termina dando uma liberdade maior de movimento. Então, óbvio, para títulos de prova, professor, eu posso colocar aqui a ação do oponente do dedo mínimo é fazer oposição? Claro, é o que a gente encontra nos livros, mas é importante a gente ter esse momento de reflexão, que não existe aquela oposição assim como acontece no polegar, tá certo? Uma vez que a articulação carpo-metacarpal aqui do polegar, conforme a gente viu na aula de artrologia, ela não é uma sinovial plana, ela é uma sinovial do tipo selar, entre o osso trapézio e o primeiro metacarpal. Isso permite que ela seja biaxial e promova movimentos em torno de dois eixos, e é por isso que esse polegar faz oposição, tá? Agora para fechar mão, a gente estuda os músculos da região palmar média. Então existem 4 músculos chamados de lombricais, por se assemelharem a uma lombriga mesmo, e ele tem origem nos tendões do músculo flexor profundo dos dedos. Lembrem que o músculo flexor profundo dos dedos, assim como o flexor superficial, são músculos policaudados. Então existe um tendão para cada dedo, do segundo ao quinto. A inserção são as expansões extensoras do segundo ao quinto, e eu vou explicar melhor adiante o que são essas expansões extensoras. E aí, pensem, esses músculos eles são capazes de fazer flexão da metacarpo falângica, que seria a ação natural dos músculos flexores profundos dos dedos, mas essa flexão só acontece entre o metacarpo e a falange proximal, e entre as interfalângicas é extensão, exatamente porque eles se inserem na expansão extensora, e eu já vou mostrar isso a vocês. Então esses músculos aqui, ó, parece uma lombriguinha, tá vendo? Eles saem do tendão do flexor profundo dos dedos, e ele vai se inserir aqui, ó, de um lado e do outro da falange proximal, que é onde tem as expansões extensoras. Olha que interessante, a secção do tendão do músculo flexor superficial dos dedos, ele se bifurcando aqui, ó, para dar passagem ao tendão do flexor profundo dos dedos. O que são essas expansões extensoras, ou alguns autores também chamam de capuzes extensores? O tendão dos músculos extensor dos dedos e também extensor longo do polegar, eles passam na face dorsal dos dedos e eles vão se expandir sobre as falanges proximais, tá? Para formar esse complexo chamado de expansão extensora. Então, os tendões do músculo extensor do mínimo, extensor do indicador, extensor curto do polegar unem essas expansões, tá? Cada expansão tem uma forma triangular, onde o ápice está inserido na falange distal e a região central, que seria a base desse triângulo, está inserida na falange média dos dedos, ou no caso do polegar, é na falange proximal, uma vez que o polegar não tem falange média. Então olha que interessante, é o seguinte,
Isso daqui é a expansão extensora, chegando na falange proximal. E ela vai se direcionar até a falange distal, como se fosse um triângulo mesmo, onde aqui é a base do triângulo e o ápice desse triângulo é na falange distal. Isso aqui é a representação de um músculo lumbrical. E quando esse músculo lumbrical contrai aqui, ó, ele é capaz de fletir a metacarpofalângica, mas o tensionamento aqui, ó, desse tendão, que nada mais é que um tendão, é uma expansão de tecido fibrosa, quando ele fica tensionado, ele vai estender essas articulações, de maneira que você vai ficar com a mão nessa posição aqui, ó, fletido na metacarpofalângica, que é isso aqui, ó. Então, olha a contração dos músculos lumbricais, por exemplo. E a gente vai ver que há músculos chamados de interósseos palmares e dorsais, eles também fazem isso. Tá? Então, aqui tem um lumbrical, mas aqui é um exemplo de um interósseo. Tá? Eles são capazes de fletir a metacarpofalângica, mas de estender as interfalângicas, proximal e distal. Tá? Os interósseos dorsais e palmares, nós temos 4 interósseos dorsais e 3 palmares. Tá? Os interósseos dorsais, eles têm origem no segundo, no terceiro, no quarto e quinto metacarpal. E ele vai se inserir nessa expansão extensora do segundo ao quarto. E eles vão fazer a abdução dos dedos. É interessante fazer um apontamento aqui. A gente vai considerar a linha central da mão, o terceiro dedo. Esse aqui, ó. Tem uma imagem que vai ficar melhor para frente, né? Vai ficar melhor com o meu desenho. Mas assim, ó, o que seria a abdução? A abdução não é se afastar da linha mediana, e na mão a linha mediana vai ser o terceiro dedo. Então, esse segundo dedo se deslocando para cá, ó, isso vai ser abdução. Já o quarto e o quinto, para considerar abdução, eles vão se afastar para cá, se deslocar para cá. Então, esse movimento aqui é a abdução do quarto, a abdução do quinto. E esse movimento aqui é a abdução do segundo. Então, veja, os interósseos dorsais, onde eles estão do segundo ao quinto metacarpal, mas ele vai se inserir aqui, ó, nas expansões do segundo ao quarto, tá vendo? Então, quando esse músculo contrai, ele puxa esse dedo para cá, fazendo a abdução. Quando esse músculo contrai, ele puxa o quarto dedo para cá, fazendo a abdução. Percebem que não tem no quinto? Por que no quinto? Porque no quinto, na região hipotenar, eu tenho um músculo abdutor do dedo mínimo, lá na região palmar. Então, esse músculo já faz a abdução. Eu não preciso de um interósseo para fazer a abdução. Tá? Percebe que no terceiro dedo eu tenho 2 músculos interósseos dorsais, porque quando esse músculo contrai, vindo para cá, ó, ele está se afastando da linha mediana, é a abdução. E quando esse músculo aqui, ó, contrai, ele está se afastando da linha mediana, também é a abdução. Então, o deslocamento do terceiro dedo para um lado e para o outro é a abdução. Certo? Vamos olhar agora os interósseos palmares. Ó, aqui tem essa imagem, né? Eu desenhei ali, mas tem aqui, ó, a linha mediana é o terceiro. Então, todo esse movimento para cá é a abdução, para cá também é a abdução. E a adução é se aproximar do terceiro dedo, tá? Os interósseos palmares são 3. Eles também partem dos metacarpais, segundo, quarto e quinto. Não tem inserção no terceiro, porque o terceiro, a inserção tem 2 interósseos dorsais, então não precisa de palmar. Quando os interósseos dorsais relaxarem, esse dedo automaticamente volta para a adução. Mas seria na base da falange proximal e expansão extensora, tá? Olha, vamos ver. Os interósseos palmares. Então tem um aqui, ó, que ao se contrair vai trazer esse dedo para cá, próximo do terceiro dedo, então é a adução. Esse ao se contrair traz para a adução. E esse ao se contrair, o segundo dedo traz para a adução. Eu não tenho no terceiro dedo, só segundo, quarto e quinto. Porque como eu tenho aqui os interósseos dorsais, isso é uma vista palmar, tá, gente? Lá atrás os dorsais, ele desloca para um lado e para o outro. Quando esses músculos relaxam, eles deixam esse dedo em adução, tá bom? Vamos revisar aqui. No antebraço a gente estudou que a região anterior ela é composta por 4 camadas e 8 músculos. Então, primeira camada, pronador redondo, flexor radial do carpo, palma longa e flexor ulnar do carpo. Segunda camada, flexor superficial dos dedos. Terceira camada, flexor profundo dos dedos e flexor longo do polegar. E quarta camada, pronador quadrado. Na região posterior são 2 camadas e 8 músculos. Uma camada superficial, que é um ancônio, o extensor dos dedos,
o extensor do dedo mínimo e o extensor ulnar do carpo, e profundo o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar, extensor do indicador. Na região lateral a gente tem uma camada e 4 músculos, que é o supinador, o braquiorradial, o extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo. Na região tem 4 músculos, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar e também o adutor do polegar com 2 porções, tá? Uma porção transversa, uma porção oblíqua. Na região medial, que é hipotenar, 4 músculos, palmar curto, abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo. E na região palmar média nós temos 11 músculos, sendo 4 lumbricais, 4 interósseos dorsais e 3 interósseos palmares. Bons estudos para todos.